Olá, tudo bem com você? Quero falar um pouco sobre fé nesse dia de hoje. Tudo que nós vamos fazer é necessário executarmos, colocarmos a nossa fé em ação. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus é um desejo no coração, que está no coração de todos nós. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos que Ele se agrade das nossas ações. Apesar de nós sabermos, não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas ações que Deus nos ama, mas existe um desejo em todos nós de agradarmos a Deus. E a Bíblia nos deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia em Gênesis nos diz que Abraão, ele é o pai da fé. E em Hebreus capítulo 11, no verso 17, 18 e 19, eu quero ler com você o que Deus fala sobre a atitude de Abraão. Então, se você puder, abrir aí comigo. Hebreus capítulo 11, verso 17 diz: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta o que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quero falar com você sobre isso, sobre a fé que havia em Abraão para que ele pudesse fazer o que era necessário. Então, quero colocar para você 3 coisas, o que nós podemos aprender aqui hoje. Você pode com certeza aprender muitas coisas, mas eu quero levar 3 em consideração. Que a fé é essencial para uma vida além dos olhos e do que faz sentido. Abraão está numa situação em que ele mesmo recebeu do próprio Deus uma promessa, que ele teria um filho e que desse filho viria uma grande geração. Deus tinha algo muito grande e Deus troca o próprio nome de Abrão para Abraão, porque ele teria um nome que, quando todos chamassem ele pelo nome, iriam lembrar que ele era pai de nações, pai de multidão. Até aquele momento ele ainda não tinha filhos, mas ele vem, Deus faz uma promessa para ele e ele está aqui agora com seu filho Isaque, e Deus pede a ele que ele sacrifique o seu filho. Diz a ele: quero que você me sacrifique o seu filho, seu único filho Isaque, para que ele não tivesse dúvida de qual filho que Deus queria. Deus queria Isaque sacrificado. Abraão precisou colocar a sua fé em ação nesse momento. Então eu quero que você preste atenção. A fé é essencial para uma vida além dos olhos. Você precisa da fé para que você possa viver além da sua vista, além daquilo que está te tocando ao seu redor, daquilo que você está enxergando, além da situação. Abraão, quando ele aceita entregar a Deus aquilo que Deus está pedindo, ele precisou colocar essa fé em ação. Ele precisava enxergar além do que ele estava de verdade enxergando, e somente através da fé podemos fazer isso. Ele precisou de mais, agir além do que ele via e agir além do que fazia sentido. Talvez você possa, assim como eu, se lembrar nesse momento de muitas coisas que Deus ministrou ao seu coração, que Deus talvez tenha falado através de uma palavra, de um profeta, de uma canção, trazendo a você situações que te direcionava a algo que não fazia sentido, algo que não faz sentido. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não faz sentido de acordo com as promessas que Deus tem para você. A outra coisa é que o pedido de Deus não se encaixava com as promessas feitas anteriormente por Deus a Abraão. Deus diz para ele que daria a ele um filho e a partir disso daria a ele uma grande multidão de filhos. Deus daria a ele uma grande geração. E diz que a promessa vinha com outras promessas embutidas. Deus daria a ele filhos, muitos filhos, e deu para esses filhos terras. E agora Deus está pedindo para ele sacrificar esse filho. Não faz sentido algum. Não faz nenhum sentido o pedido de Deus com as promessas anteriormente feitas a Abraão. Abraão usou a sua fé, colocou isso em prática e simplesmente obedeceu a Deus. A terceira coisa, que do mesmo
que mesmo pela fé podemos deduzir que Deus faça algo grande. Foi isso que conduziu Abraão a obedecer a Deus. Ele pegou seu filho, a Bíblia diz que ele pegou lenha, ele pegou o cutelo, a faca, pegou o fogo e foi em direção ao lugar onde Deus havia dito. Ele vai com seu filho porque ele está ali sendo conduzido por fé. Eu quero que você saiba que talvez você esteja deduzindo através da sua fé o que Deus vai fazer à frente. E eu posso dizer que Deus, ele vai te surpreender. Ainda que a sua fé te leve a um limite, Deus, ele vai além da sua fé para realizar o propósito que ele tem para realizar. Deus surpreende Abraão e ele acreditava que Deus traria o seu filho de volta, que o mesmo Deus que deu Isaac a ele iria trazer Isaac de volta da morte quando ele sacrificasse. E Deus surpreende Abraão, dando a ele não somente a providência do cordeiro, mas fazendo algo que ficaria para toda a eternidade. Porque ali naquele momento o Senhor está representando que nenhum homem seria capaz de fazer o sacrifício, mas que o cordeiro já estava providenciado para todos nós. Deus recebe de Abraão a sua atitude e a Bíblia nos deixa bem claro dizendo assim: e assim como aqui no verso 19, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Isaac não morreu, mas foi uma figura, foi um exemplo. Deus fez além do que Abraão imaginava. Então, querido, talvez hoje você esteja aí, através da sua fé, colocando tudo isso em ação e podendo, através da fé, imaginar o que Deus vai fazer. Eu posso te dizer, através dessa palavra, para mim mesma e para você, tudo que Deus vai fazer no Brasil, tudo que Ele vai fazer nas nações, tudo que Ele tem prometido, vai além daquilo que nós podemos crer, ainda que pela fé. O nosso Deus vai nos surpreender e Ele vai fazer de todo esse tempo que parece algo que não tem solução, Ele vai trazer algo poderoso e que vai nos marcar para sempre. Guarde essa palavra no seu coração. E se talvez hoje você se encontre num beco sem saída, porque talvez aquele momento fosse para Abraão um beco sem saída, através da fé, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus e Deus o marcou para toda a eternidade. E está aqui hoje nós podendo estarmos compartilhando isso através da fé de Abraão, que tudo que Deus tem para fazer na sua vida ficará marcado para sempre. Deus trará algo muito maior do que você espera, porque Deus sempre nos surpreende. Amém? Quero que você guarde essa palavra, que você receba aí no seu espírito, que essa palavra te traga um novo ânimo, te traga alegria para dentro da sua casa e você possa ser conduzido em todos os seus dias. Vamos encerrar orando. Pai, eu te agradeço por este momento, te agradeço por essa palavra e que cada um de nós, através de ouvir a tua palavra hoje, possamos ter a nossa fé restaurada e fortalecida em ti. Que cada um possa ter fé para te obedecer, ainda que não compreenda, ainda que as promessas não façam sentido com o que nós estamos vivendo hoje. Só precisamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor vai além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos pensar. Que todo caos, que todo medo, que toda tristeza, toda angústia, toda dor seja transformado naquilo que há no céu, que a paz venha reinar nos lares, que a cura venha estar em todas as pessoas e que, Senhor, os céus venham habitar a terra para todo sempre. Nós declaramos isso, nós declaramos que a terra seja exatamente como é o céu, que o Senhor venha empoderar e capacitar cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.